Amados irmãos, para a nossa meditação nessa noite, abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo número 2. Nós leremos versículos 1 a 12. A cura de um paralítico em Cafarnaum. Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Nos diz a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um eirado, um ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Ó Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que por meio do teu Santo Espírito formou todas as coisas e deu a elas vida. Ó Senhor Deus, estamos diante da tua palavra, a tua palavra que também chama a existência, Senhor, as coisas que não existem. A tua palavra, ó Deus, que é capaz de despedaçar os nossos corações e, ó Deus, nos transformar à imagem de Cristo Jesus. Aqui estamos, Senhor, suplicando a Ti, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que a Tua palavra possa nos comunicar a vida, transformar os nossos corações e, ó Deus, despertar a nossa consciência para a Tua santidade. Abrir, ó Deus, a nossa mente para a Tua verdade, o nosso coração para o Teu amor, de maneira, ó Deus, que após ouvir a Tua palavra, possamos nós conformar, ó Deus, nossa vontade ao Teu santo propósito. Ó Deus, nós suplicamos, porque somos pequenos, falhos, e se o Senhor não falar, ó Deus, nós sairemos daqui vazios, mas confiados nos méritos de Cristo, que, ó Deus, é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, que o Senhor possa falar conosco, para a glória do Teu nome e a edificação do Teu povo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos e nós estivemos aqui trabalhando mais no ano passado o capítulo inicial. Hoje chegamos então ao capítulo 2. É preciso lembrar algumas coisas. O evangelista Marcos escreve esse evangelho para os romanos, aqueles que valorizavam o poder, as conquistas, os exércitos, a força. E ele escreve com o intuito de exatamente demonstrar que Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, ele veio sendo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.
Essa é a missão do Filho de Deus, e a igreja, os romanos, eles precisavam compreender isso. Nós chegamos assim a esse capítulo de número 2, mas antes de adentrarmos aqui e meditarmos nele, vamos lembrar também que no versículo de número 38 do capítulo 1, Jesus lembra qual é a sua missão primordial. A missão primordial de Jesus é pregar o evangelho do reino. E assim, quando ele volta agora para a cidade de Cafarnaum, ele continua anunciando a palavra, conforme vemos no versículo de número 2, do capítulo 2. O evangelista também nos mostra que ele não coloca o relato da cura do leproso imediatamente anterior à passagem que lemos, por acaso, mas ele coloca para ilustrar de modo preciso a autoridade de Jesus em perdoar os pecados. O Senhor Jesus Cristo, com o seu poder, é aquele que, não obstante as prescrições da lei mosaica, ele não quebra a lei por tocar naquele leproso, porque quando ele toca, instantaneamente, aquele leproso é curado. É Jesus que, ao invés de ser contaminado, é aquele que purifica, é aquele que cura, é aquele que libera a sua palavra de poder, e imediatamente aquele homem é transformado, ilustrando assim a cura, o perdão que o Senhor Jesus Cristo pode proporcionar. E terceiro, nós estamos aqui vendo que Jesus continua então pregando as boas novas do reino. Ele no primeiro capítulo esteve enfrentando a oposição dos demônios. Para onde ele ia, na sinagoga que ele entrava, sempre aparecia um demônio, alguém endemoniado. Mas agora, no capítulo 2, vai mudar um pouco. A oposição não será mais manifestada pelos demônios de maneira direta, mas será manifestada pelos religiosos da época. Jesus então está sendo aqui desafiado, e Jesus Cristo vai continuar exercendo a sua autoridade, agora a autoridade de Filho do Homem, conforme profetizado em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14, conforme profetizado por Ezequiel. Ele agora vai demonstrar para dois grupos distintos, diferentes, que ele tem autoridade. E a autoridade de Jesus Cristo, ela vai ser assim demonstrada nessa passagem a esses dois grupos. Que grupos são esses? Primeiro, um grupo de crentes, mas em segundo lugar, um grupo de descrentes. Primeiro, um grupo que deposita confiança em Jesus, mas em segundo, um grupo que desconfia e persegue, passa a perseguir a Jesus. Diante disso, Jesus está para demonstrar a sua autoridade, e ele vai demonstrar essa sua autoridade de duas maneiras. Primeiro, ele demonstra a sua autoridade curando espiritualmente um paralítico, perdoando o seu pecado. Ele faz isso em resposta à fé do paralítico e em resposta à fé daqueles 4 homens que carregaram aquele paralítico. Após um intenso período de oração, não está registrado aqui em Marcos, mas está registrado em Lucas, capítulo 5, 16, Jesus havia se retirado, depois de um dia de trabalho, estava então orando. Após isso, Jesus Cristo vem para a cidade de Cafarnaum novamente. Ele vem cheio do Espírito, ele vem cheio de poder, está em casa, provavelmente a casa de Pedro, uma vez que mais à frente ele mesmo vai dizer que o Filho do Homem, ele diz para aqueles que querem segui-lo, o Filho do Homem não tem nem mesmo onde reclinar a cabeça. Você vê em Mateus 8, 20. Então, Jesus está ali naquela casa, e como da outra vez, começa a se acumular na porta, no portão, talvez, daquela casa, muita gente deseja estar com Jesus, e de repente aparece ali 4 homens carregando um paralítico. Aqueles homens chegam e se deparam com aquela casa cheia de gente, com aqueles portões fechados, bloqueados, porque não tem como passar. Mas os 4 amigos carregando o paralítico, eles não estão nem um pouco intimidados, eles estão confiantes. Estão carregando o paralítico numa espécie de maca. Alguns comentaristas dizem que era talvez apenas um cobertor, e eles pegaram pelas 4 pontas. O fato é que eles estão carregando esse paralítico, e quando eles chegam ali, tem um bloqueio, mas não obstante, eles querem levar o paralítico até Jesus, porque creem que Jesus pode curar. O primeiro obstáculo então é isso: a casa pequena, cheia,
uma multidão bloqueando, era impossível entrar. E o que eles fazem? Eles têm uma ideia muito brilhante. Tomam a escada na lateral da casa e eles resolvem subir para o eirado. O eirado era uma espécie de terraço onde as pessoas costumavam receber alguns amigos ali na região da Palestina. Então eles sobem. É claro que tem um segundo obstáculo, uma segunda dificuldade, que é subir uma escada com uma carga viva, né? Mas eles sobem aquela escada e alcançam o eirado. Chegando ali, eles tentam descobrir o lugar onde Jesus está, debaixo, na casa. E eles têm o terceiro obstáculo, chegar e identificar o lugar para acabarem de retirarem ali a argila, retirarem ali as madeiras, o junco, as folhas de junco. Era assim que se formava o telhado naquela época das casas na Palestina. E eles então descobrem onde Jesus está. Foram removendo, claro, com cuidado, tirando uma pedra aqui, talvez até com a ajuda de outras pedras, retirando as folhas de junco, retirando aquelas varas que estavam em cima das vigas principais. E agora eles têm um outro obstáculo, uma outra dificuldade: descer o paralítico diante de Jesus, sem deixá-lo cair, sem permitir que ele machuque ou machuque alguém. E assim, talvez usando ali os próprios cintos, talvez a roupa, eles descem o paralítico. Talvez conseguissem algumas cordas por ali, mas eles estão certos de que se aquele paralítico estiver na presença de Jesus, algo vai acontecer. Eles creem, eles confiam. É uma atitude inusitada, nós não vemos isso mais nos evangelhos. Aqueles homens, eles estão querendo acessar Jesus, inclusive o paralítico, porque ele não foi levado contra a sua vontade. Eles querem estar na presença de Jesus. E assim eles descem aquele homem, colocam diante de Jesus. E agora chega a hora do Filho de Deus, o Filho do homem, como é apresentado aqui, operar. E Jesus Cristo, meus queridos irmãos, olha para aqueles homens. Jesus Cristo vê a fé daqueles homens, isso lhe chama a atenção. E Jesus então começa a demonstrar a sua autoridade, começa a demonstrar o seu poder. E ele declara uma das frases mais decisivas para aquele homem, para o homem que se encontra perdido, para aquele que busca paz no seu coração: filho, os teus pecados estão perdoados. Filho, os teus pecados estão perdoados. Algum apressado poderia dizer assim: não, peraí, vai só curar espiritualmente? É só dizer que os pecados estão perdoados? E nós poderíamos responder assim: ele não vai só curar, ele vai fazer isso tudo, curar esse homem espiritualmente, libertá-lo do seu pecado, porque ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o onipotente, ele é também o onisciente. E por isso, sem ninguém dizer nada, sem ninguém mencionar qual é o problema, ele olha para aquele homem, ele que sonda os corações, conhece os pensamentos à distância. Ele vem para esquadrinhar aquele coração e ver que a principal necessidade do homem é o pecado. A principal cura que ele precisa efetuar é a cura espiritual. O homem vê apenas o exterior, mas Deus vê o interior. Sim, meus queridos, ninguém poderia ali falar nada, porque Jesus Cristo estava operando exatamente no cerne do problema, no âmago. Que mortal, depois de estar diante da divindade do Senhor Jesus Cristo, poderia não se alegrar em receber dele essa declaração: filho, os teus pecados estão perdoados. Irmãos, compreendamos nós aqui essa declaração direta do Filho de Deus, dizendo a este homem. É a frase mais poderosa, mais impactante, mais transformadora que alguém pode ouvir. Não é a frase que nós ouvimos dos nossos cônjuges o dia que casamos. Não é a frase que alguém ouviu o dia que foi aceito em um emprego. A frase mais impactante para nós, filhos de Deus, é aquele dia em que Ele nos declarou libertos, perdoados, salvos. Filho, os teus pecados estão perdoados. Você já ouviu essa frase no seu coração?
Você tem esta paz? Essa frase significa exatamente isso: paz no coração, renovação da fé, da esperança, reconciliação com o Criador, não há mais separação. É herança garantida nos céus e para sempre nós podemos acessar a presença de Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Aquele que antes não tinha nada, aquele que antes não era nada, agora ele é chamado, preste atenção, de filho. Filho de Deus significa agora ser herdeiro das promessas, co-herdeiro com Cristo. É ser agora amado do Pai, sair do status de filho das trevas e ser transportado para o reino do Filho do amor. Eu queria pensar aqui, quando nós fechamos os olhos e começamos a imaginar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a sua glória, no mesmo instante a gente tem que abrir os olhos. Por quê? Porque é uma glória inacessível, é uma glória completa, plena, cheia de atributos. Nós não podemos nem sequer imaginar, e ali está aquele homem diante do Filho de Deus e recebendo dele uma palavra assim: os teus pecados, filho, estão perdoados. Diante do Senhor Jesus, diante do Filho de Deus, nós teríamos que pensar: olha, eu sou tão pecador. Talvez como Isaías: ai de mim, estou perdido, porque habito num povo de impuros lábios. Eu tenho impuros lábios, habito num povo de impuros lábios, e agora os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos Exércitos. Sim, ele estava vendo o Senhor dos Exércitos ali diante dele. Aquele momento. O Senhor Jesus uniu a sua compaixão e a sua autoridade de Filho de Deus para dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Em outros evangelhos vai aparecer: tem agora bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Aqueles homens que estavam acima no eirado, olhando aquela cena, a fé deles tinha levado aquele homem até ali. Agora puderam contemplar o médico dos médicos, demonstrando que a cura espiritual tem prioridade sobre a física. Para ilustrar isso, imagine você que talvez alguém lá na sua família, tomara que não nesses dias, fique com febre, por exemplo. E aí você resolve ir lá, pegar essa pessoa, levar ela para uma cama confortável e cobrir ela com bastante cobertores. Mas você não a leva ao médico para que seja diagnosticada a causa daquela febre. É assim que muitas pessoas estão querendo seguir a Jesus, olhando para esse mundo passageiro e desejando obter tudo, e vão até Deus para que Deus dê isso tudo, achando que isso é ser abençoado por Deus. A maior de todas as bênçãos é ter um encontro real com Cristo. A maior de todas as bênçãos é receber dele a declaração de que agora estamos perdoados, porque ele é o Filho de Deus, ele tem essa autoridade. Ele trata a nossa real necessidade, e ele faz isso como Filho de Deus, como Filho do homem. Ele faz isso também como homem aqui para esse paralítico, porque ele é aquele que iria dar a vida por ele, aquele que pagaria pelos seus pecados de maneira expiatória e vicária lá na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário ele cancelaria de uma vez por todas os débitos de todos aqueles que creem nele, inclusive os pais do Antigo Testamento, todos aqueles que aguardavam a promessa, e todos aqueles que agora, vendo a promessa em loco, estão declarando: eu creio em Jesus, ele é o Filho de Deus. Sim, irmãos, aquele homem foi perdoado, ele recebeu agora o perdão de Deus. Mas a maioria daquelas pessoas que ali estavam não criam em Jesus. Existia ali um segundo grupo, um grupo de pessoas que moravam na cidade de Cafarnaum. Existiam ali religiosos que eram incrédulos. E agora Jesus Cristo, ele vai demonstrar a sua autoridade mais uma vez para estes também. E ele vai fazer isso restaurando integralmente a saúde do paralítico, curando também fisicamente. Assim que Jesus
faz essa sua declaração: filho, os teus pecados estão perdoados. Logo os escribas, eles começam a questionar, a razoar dentro dos seus corações. E por que Jesus está falando isso? Afinal de contas, quem pode falar isso é só Deus. Falar isso é blasfêmia, conforme diz a lei de Moisés. Assim estavam os escribas, os copistas da lei. Ali, nessa frase, estava nascendo uma terrível oposição que começa a acompanhar aqui agora Jesus durante o seu ministério e vai também até a morte. Uma oposição longa, terrível, implacável. Mas ele realmente está demonstrando o seu poder. Sabe por quê? Aqueles homens não conheciam quem estava diante deles. Jesus, o Filho do Homem, aquele que de longe penetra os pensamentos, mais uma vez vai entrar e vai questionar aqueles homens, vai apresentar a eles mesmos seus pensamentos, e eles vão ser pegos de surpresa. Jesus vai expor o que está nos seus corações, e ele vai tratá-los de modo cirúrgico, vai trazer à superfície o que está lá no oculto, e vai revirar esses túmulos, essas paredes branqueadas, e vai tratá-los, vai ensiná-los, vai mostrar sua autoridade. Olha o versículo número 8. E Jesus, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Jesus então os deixa de boca aberta, porque eles estavam achando que Jesus não sabia o que ele estava falando. Seria possível assim a um simples mortal conhecer o que vai na mente, no coração de uma pessoa? Então Jesus vai continuar, versículo de número 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? A cura espiritual é mais importante ou é a cura física? Jesus está os questionando. Para alguns comentaristas, talvez aqui Jesus estivesse colocando para eles um seguinte problema: olha, parece que então curar apenas espiritualmente é mais difícil. Declarar que os pecados de uma pessoa estavam perdoados não era coisa para o homem fazer, mas declarar que os pecados estão perdoados era prerrogativa divina, era prerrogativa de Deus, e aquele que quisesse fazê-lo sem poder dizer: perdoados estão os seus pecados, certamente estaria blasfemando. Levítico 24:16 diz que aquele que blasfemasse o nome do Senhor era então digno de ser apedrejado. Alguém então iria se arriscar a dizer: os teus pecados estão perdoados, sem poder fazê-lo? Mas curar também um paralítico fisicamente, dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda, é coisa para homem comum fazer? Não, de forma alguma. É coisa para Deus realizar. Por isso, Jesus está propondo aqui para eles um dilema. Eles não podem responder. Para alguns, seria talvez que Jesus estivesse aqui colocando que a cura física é mais difícil porque ela é visível. Se alguém declarar: eu perdoo os seus pecados, não tem como você verificar se o pecado de fato foi perdoado. Mas juntando tudo isso, eu penso que aqui o Senhor Jesus Cristo coloca esse dilema para eles, e eles não podem responder. E Jesus Cristo, para mostrar a sua autoridade, ele diz no versículo 10: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Agora veja como esses homens, escribas, religiosos da época, são pegos na sua própria teologia.
Para eles, algumas doenças estavam diretamente relacionadas a pecado. Era consequência de pecado. Então, quando uma pessoa aparecia, por exemplo, com lepra, conforme nós vimos anteriormente, lá no templo, para se apresentar ao sacerdote, porque havia sido curado, automaticamente eles pensavam: Deus perdoou o pecado deles. Deus perdoou, porque só é curado quem é perdoado. Agora eles estão vendo diante deles que um homem, ele é curado. Jesus declara: eu te mando, versículo 11, toma o teu leito e vai para a tua casa. Esse homem é curado. Se esse homem é curado, logo o seu pecado foi perdoado. E se o seu pecado foi perdoado, eles estão agora perguntando quem o perdoou. Quem o perdoou é aquele que tem autoridade para perdoar pecados. É aquele que tem autoridade no céu e na terra. É aquele que tem autoridade para purificar os corações e para também operar na esfera física, porque Ele é o sustentador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele pode curar fisicamente também, e Ele demonstra esse seu poder. Agora, aqueles homens só restam reconhecer, mas eles não fazem isso. Aqui, como eu disse, vai começar uma implacável perseguição, oposição a Jesus. Você vê isso no capítulo 2, versículos 13 a 17, versículos 18 a 22, versículos 23 a 28 e também no capítulo 3, do 1 ao 6. Pessoas que permanecem ainda com o coração duro, mesmo diante da demonstração do poder do Senhor Jesus Cristo, diante da sua compaixão, diante da proclamação da sua palavra, diante até do que seus olhos podem ver, permanecem duros, assim como aconteceu com o Faraó. Mesmo vendo a operação de Deus, enviando aqueles sinais, ele permaneceu duro até a morte. Essa palavra, então, meus queridos irmãos, é para ir ao encontro do nosso coração e nos fazer a seguinte pergunta: a que grupo eu pertenço? Se eu pertenço ao grupo dos que creem em Jesus, há evidência de uma transformação, de uma operação no meu coração, no meu ser, ou ainda estou duro, com o coração endurecido, sabendo bastante das doutrinas, sabendo bastante da Bíblia, mas sem mudança, sem arrependimento. Existem aqui alguns resultados para o que Jesus efetuou. Ele demonstrou o seu poder, o poder de Filho do Homem. Os primeiros resultados você vê no versículo número 12. Então se levantou aquele que fora paralítico, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos. Os primeiros resultados, logicamente, são na vida desse ex-paralítico. Aquele que havia nascido então como um pecador, assim como todos nós, ele é curado espiritualmente, e ele agora pode se levantar como um novo homem. A palavra aqui para se levantou é a mesma palavra para ressuscitou. Ele se levanta, ele ressuscita agora como um novo homem, um homem que teve um encontro com Cristo Jesus, em quem o Senhor Jesus operou poderosamente, e ele agora pode servir ao Senhor Jesus em novidade de vida. O Senhor do Universo tocou, o Senhor do Universo agora promete sustentá-lo. É assim que Ele faz também conosco. Ele nos salva para nos sustentar, nos trazer para o seu reino bendito. O ex-paralítico também está curado fisicamente, mas o ex-paralítico também está curado emocionalmente, porque aquele homem estava agora cheio de júbilo. Ele agora estava andando ali diante das pessoas e não precisava mais ser carregado por ninguém, poderia ir onde quisesse. Ele também é curado psicologicamente, pois ele se retirou à vista de todos. Aqueles que ontem olhavam para ele e diziam: vai ali um pecador, por isso é paralítico, eles agora contemplam um homem que foi libertado e salvo pelo Senhor Jesus Cristo.
A grande maioria das pessoas agora deixaria de olhar para ele agora com esse olhar de julgamento, estava liberto. O Senhor Jesus Cristo fez uma cura integral, completa, total, demonstrando o seu poder. Mas o resultado dessa demonstração da autoridade, do poder do Filho do Homem, anunciado já pelos profetas, como nós dissemos, traz resultados também àquelas pessoas que ali estavam, as multidões. A parte B do versículo 12 diz que ele se retirou à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Queridos irmãos, eles ficaram admirados. A palavra aqui para admirados é ficaram assim, boca aberta, e também com receio, também com medo, atônitos, porque eles nunca viram uma coisa daquele tipo, alguém chegar e curar, levantar um homem. Mas infelizmente eles não tinham compreendido que esse era o Messias. O evangelista Mateus registra que eles deram glórias a Deus, que havia dado tal autoridade aos homens. Significa que a grande maioria deles não estava entendendo ainda a singularidade da pessoa de Jesus, não estava entendendo ainda que esse Jesus era de fato o Messias, o Filho do Homem prometido nas Escrituras. Na verdade, eles então só se impressionaram com os milagres. Tanto é que mais tarde Jesus vai proferir uma sentença para Cafarnaum. Em metonímia ele vai dizer em Mateus 11, 23 ao 24: Tu, Cafarnaum, elevaste-as porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia de juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Ainda hoje, irmãos, nós sabemos que muitas pessoas estão indo para a igreja pelo que podem ver, pelo que podem sentir, pelo espetacular, pelo extraordinário. Se tornam religiosos, mas jamais se arrependem dos seus pecados, jamais mudam de vida, jamais abandonam as mazelas daquela vida pregressa. Então, esses homens aqui, essa multidão, parte dela, mostra para nós que muitos ainda querem ver para crer, e não crer para ver. Querem ter experiências, mas sem compromisso. São tocados nas emoções, porém não são tocados no coração. Não há mudança na vontade. Não submetem essa vontade à vontade e ao senhorio de Jesus. Diante disso, meus irmãos, nessa noite nós precisamos nos perguntar algumas aplicações práticas para nós. Quem é o Filho do Homem para mim? Eu pertenço ao grupo dos crentes ou ao grupo dos incrédulos? Esse Jesus que veio ao mundo, esse Jesus que na cruz do Calvário deu a sua própria vida, derramou o seu precioso sangue, tendo sido morto e ressuscitado ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus, envia o seu Espírito ao mundo para falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Esse Jesus, ele já falou no seu coração: filho, estão perdoados os teus pecados. Se ele falou, meus queridos irmãos, nós precisamos começar a dar frutos de que fomos perdoados, de que de fato o Senhor Jesus Cristo nos fez novas criaturas. E isso pode ser demonstrado em atitudes práticas, porque nesse texto nós aprendemos que aquele que de longe penetra os nossos pensamentos, ele sabe quais são as nossas reais necessidades. E ele também sabe quais são as reais necessidades daqueles que estão à nossa volta, de maneira que nós somos aqui convocados a levar nossos amigos, nossos familiares, nossos colegas, também até Jesus.
Irmãos, nós realmente cremos que Jesus, Ele é o Filho de Deus, o Filho do homem, e Ele pode salvar, libertar, transformar completamente, curar os corações. Nós então precisamos assumir o nosso papel de proclamadores do Evangelho, proclamadores do Filho do homem, enfrentarmos os obstáculos das más influências, perseverar agora com esses nossos amigos e esses nossos irmãos, colocar-nos de fato na brecha, gastarmos tempo em oração pela vida deles, nos gastarmos nisso, até que o Senhor realize neles também o milagre. Meus queridos irmãos, nós precisamos continuar unidos, avançar como igreja do Senhor Jesus Cristo, porque há muitas pessoas precisando ir até Jesus. Uma outra aplicação, é claro, nós não devemos nos surpreender com a hostilidade do mundo. Quando nós saímos para o mundo, como diz lá João 3, 19 a 20, nós vamos encontrar as trevas. E a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O mundo irá nos atacar, o mundo irá nos resistir. A semelhança de Jesus ali, que foi resistido até mesmo pelos religiosos, o mundo irá resistir. Mas nós não podemos deixar de continuar crendo na operação do Espírito Santo e na verdade que nos libertou, a palavra de Deus que é viva e eficaz, e com essa palavra anunciarmos o Evangelho, a semente do Evangelho, a fim de que pessoas se levantem, se ergam do seu estado deplorável de pecado e se levantem como novas criaturas. Por fim, irmãos, olhemos aqui como Jesus curou esse paralítico, em duas etapas, em dois momentos. Primeiro, o curou espiritualmente, para depois curá-lo fisicamente. Podemos fazer uma analogia aqui e pensar que no primeiro momento o Senhor Jesus Cristo veio prioritariamente ao mundo para expiar os nossos pecados, trazer cura aos nossos corações, nos curar espiritualmente, nos reconciliar com Deus. Você crê nisso? Estamos então vivendo a tensão do já e ainda não. Porque aquele que nos curou espiritualmente, já nos declarou filhos de Deus, Ele voltará uma segunda vez. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o dono do universo, e Ele há de restaurar toda a natureza caída. Ele há de restaurar os nossos corpos, Ele há de restaurar essa humanidade, Ele há de vir, irmãos, e trazer paz àqueles que estão em choros, Ele há de trazer paz àqueles que estão enfrentando a pandemia, Ele há de restaurar todas as coisas, porque Ele é Filho de Deus. O Senhor Jesus, Ele terminará, finalizará a sua obra, quando Ele vier na segunda vez, sentado no trono, para julgar os povos, e assim Ele eliminará do mundo toda a maldade. Por isso, irmãos, nessa noite, orando para esse texto, que nos apresenta Jesus, o Filho do homem, aquele que tem toda a autoridade, confessemos os nossos pecados, solicitemos, clamemos por cura, e uma vez na sua presença, nos cheguemos confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que encontremos misericórdia e encontremos graça para o socorro em ocasião oportuna. O Senhor Jesus Cristo reina, Ele governa em todas as situações. Pode parecer que algumas coisas estão fugindo ao nosso controle, mas permanecem rigorosamente debaixo do controle do Senhor Jesus, o Rei do Universo. Abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós queremos te adorar, porque Tu, ó Deus, nos enviaste Teu Filho. O melhor do Senhor foi enviado a nós, pecadores. E esse Senhor viu de longe a nossa enfermidade.
e de longe se nos deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos mostra Cristo Jesus, o Filho bendito, aquele que tem toda a autoridade, aquele que nos cura espiritualmente e aquele que tem o controle do universo nas Suas mãos e pode também curar-nos fisicamente. Ó Deus, ensina-nos a confiar e descansar nas Tuas promessas, de que aquele que veio uma primeira vez, Ele há de voltar uma segunda vez, eliminando todo o mal, enxugando os nossos olhos as lágrimas, curando-nos, ó Deus, definitivamente da presença do pecado, nos elevando assim, Senhor, com Ele às alturas, para sempre habitarmos com o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Ó Deus querido, agora diante desses desafios que a Tua palavra nos propõe, dá-nos graça, Senhor, para aplicarmos esses ensinamentos à nossa vida. Muitas pessoas, ó Deus, estão desesperadas, com medo. Cabe-nos como igreja do Senhor, a semelhança daqueles 4 homens, levarmos, ó Deus, essas pessoas até o Senhor Jesus. Continua, Deus, fortalecendo as nossas vidas, esta igreja, para que nós continuemos caminhando como um exército daquele que é o general, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para que, ó Deus, embanhando a espada, que é a palavra, possamos levar esse mundo aflito à paz, à reconciliação com o Senhor, uma vez que o Senhor nos fez embaixadores do Teu reino bendito. Ah, Deus, nós estamos alegres, Senhor, porque temos em quem nos firmar. A nossa fé não está baseada, ó Deus, na areia movediça, mas a nossa fé tem um firme fundamento. A nossa rocha é o Senhor Jesus Cristo. E nós, ó Deus, estamos certos de que não importa as dificuldades e os problemas que o mundo nos ofereça, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Pelo Senhor Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, aqui, reafirmando que confiamos e cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Deus, o Senhor do universo, aquele que tem toda a autoridade e poder nos céus e na terra. Nós assim, ó Deus, oramos, confiados e agradecidos, no nome de Jesus. Amém.